Então vamos para o próximo. Fazer mais um aqui. O A vale menos 1, o B vale 7 e o C vale menos 6. Primeiro passo, concavidade, não precisa de cálculo, concavidade é de graça, o A é menor que zero e de novo concavidade voltada para baixo. Segundo passo, onde corta o Y, né? Então ele corta o Y no menos 6. Como é que eu sei? É só pegar esse número que está aqui. É onde ele corta o menos 6, né? Onde corta o Y. Então, esse aqui também não vai dar para concluir muita coisa, né? Porque ele é igual ao outro, né? Ele é menos 6 com cavidade voltada para baixo. Então, poderia ser assim, poderia cortar uma raiz, poderia cortar em duas. Agora temos que continuar. Nós vamos ter que achar a raiz aqui para saber como que ele vai ficar. Então, próximo passo, cálculo da raiz ou das raízes, se tiver mais de uma. Então, menos x ao quadrado, 7x, menos 6, igual a zero. Então, primeira parte, fazer o delta. B ao quadrado menos 4ac. Cadê? B ao quadrado, então é 7, né? 7 ao quadrado menos 4a e o c, que é menos 6. Então, nós vamos ficar com 49, menos com menos mais, e mais com menos mesmo. Menos 6 vezes 4, 24. E aí, o delta deu 25. E, novamente, vou escrever, porque isso aqui é muito importante. Se o delta dá maior que zero, teremos duas raízes. Certo? Bom, seguindo em frente aqui, vamos para a segunda parte, porque eu vou ter duas raízes. Segunda parte é menos b, mais ou menos, raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Então, menos b, então menos 7, aliás, o 7 é negativo, é positivo, então vai ficar menos 7, mais ou menos a raiz do 25, sobre 2 vezes o a, que neste caso é menos 1. Então, menos 7 mais ou menos 5 sobre menos 2. Opa, vamos fazer ali na frente. Então, vão dar x1 e x2. Menos 7 com mais 5, menos 2. Dividido por menos 2. Menos com menos dá mais, 2 por 2 dá 1. Confere isso? Essa é uma raiz. Menos 7 com menos 5 dá menos 12. E dividido por menos 2. Então, menos com menos mais, 12 por 2 dá 6. Certo? Então, nós vamos ficar com duas raízes. Então, eu já sei que ele vai ficar com essa carinha mais ou menos, ó. Ele passa aqui embaixo no menos 6, daí ele sobe, passa pelo 1 e desce passando pelo 6, ó. Ele vai ficar com essa carinha. Só isso aqui, ó, já resolve muito exercício, né? Mas nós vamos deixar ele mais bonitinho ainda. Vamos aperfeiçoar. Vamos finalizar ele aqui. Tá faltando, né, a gente descobrir até onde ele sobe, que é o famoso vértice, certo? Então, agora nós vamos para o cálculo do vértice, que é o quarto passo aqui na minha sequência, né? Então, quarto passo, cálculo do vértice. X do vértice é menos b, então menos, vou escrever a fórmula, né? Menos b sobre 2a, sempre escrevendo aí para decorar. Menos b sobre 2a. Então, nós vamos ficar com menos 7 por menos 2. Menos com menos dá mais, então isso aqui dá 3,5. Certo? Y do vértice
eu tenho o delta calculado, então eu vou usar a fórmula do delta. Menos delta sobre 4A. E o delta é 25, né? Porque a gente calculou aqui, ó, 25. Dali que eu tirei. Então, menos 25 sobre 4 vezes menos 1. Então, vai ficar menos 25 sobre menos 4. Menos com menos dá mais, então dá 6 e 25 é o y do vértice. Positivo. Bom, já temos tudo que a gente precisa, né? Vamos marcar então os pontos. Vamos escrever eles aqui, ó. As raízes, né? Vou começar por elas. 1 e 6. Essas são as raízes, ó. Aqui não está indo de 2 em 2, né? Mas o 1 está aqui no meio, ó. O 1 está aqui, ó. Aqui está o 1. Uma raiz. A outra raiz é o 6, está aqui. Aí ele corta o y lá no menos 6, ó. Então ele vai cortar o y aqui embaixo. E a gente já sabe que ele vai ser assim. Para saber até onde ele vai, a gente precisa do x do vértice, que é o 3,5. Então, o 3 está aqui, 3,5 mais ou menos por aqui, ó. E o 3,5 ele corresponde com 6,25. 6,25 está mais ou menos por aqui. 6,25 do y do vértice. Então, ele vai corresponder aqui, ó. Então, subindo até o... Ó, então, aqui... Ele vai corresponder aqui embaixo com o x do vértice, né? Y do vértice e x do vértice. Então, este aqui é o 3,5 mais ou menos. Bom, agora é só montar o gráfico, ó. Nosso gráfico, ele vai passar aqui, ó, do 6, vai subir, só que ele vai ficar bem empinadão aqui, ó, porque ele vai passar lá no 1. Opa. Ele tem que chegar lá em cima fazendo curvinha, não pode fazer bico. Daí desce, mesmo jeito, fazendo curvinha. O lado de lá tem que ser igual ao lado de cá. E aí ele vai descendo. Até lá embaixo. Lembrando aquele esquema da simetria, né? Ó, tá vendo ó, que uma unidade para a esquerda aqui da raiz deu menos 6. Uma unidade para a direita da raiz vai dar menos 6 também aqui embaixo, ó. Por isso que eu sei que ele ficou bem parecido, né? Aí agora só vou dar uma pintada aqui, ó. Pintar um pouquinho aqui. Não vai ficar 100% o meu, né? No caderno aí é mais fácil de desenhar. Eu estou fazendo na mão aqui para você sentir o drama. Como é que eu faço para fazer o gráfico mesmo, tá? Que eu poderia fazer pelo GeoGebra aqui, mas eu queria que vocês vissem como que eu faço para fazer o desenho. Como é que a gente põe os pontos e como é que a gente vai desenhando o gráfico. Beleza? Então, essa é a carinha do nosso gráfico aí do item C. Tudo bem?